Bom dia, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 26 de outubro, que é o dia 299. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 23, até o capítulo 50, versículo 46. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades de Ramate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, e todos os seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, está abandonada. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor. Avancem contra Quedar, destruam o povo do Oriente, tomarão seus rebanhos e tendas, e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico, estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor, escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto. Não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidades sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. Em minha ira ardente trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu reino e seus oficiais no futuro. Porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem ao todo mundo, não escondam nada, levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados, e seus deuses Bel e Merodach sofrerão completa humilhação, porque no norte uma nação virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá. Tanto pessoas como animais fugirão naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor. O povo de Israel voltará com o povo de Judá. Virão chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão para casa. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida. Meu povo tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não lembram como voltar para o curral. Todos que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: não fizeram nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor, seu verdadeiro lugar de descanso, a esperança de seus antepassados. Agora, porém, fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, como bodes que vão adiante do rebanho. Guiem meu povo de volta para casa, pois estou levantando um exército de grandes nações do norte. Unirão forças para atacar a Babilônia e a conquistarão. As flechas do inimigo serão certeiras, irão direto para o alvo. A Babilônia será saqueada até que os saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, o Senhor, falei. Vocês se alegram e exultam, vocês que saquearam a nação que me pertence.
Saltam como bezerros e na campina, e relincham como garanhões. Mas sua terra natal será coberta de vergonha e desonra. Vocês se tornarão as melhores das nações, um deserto, uma terra seca e desolada, por causa da fúria do Senhor. A Babilônia ficará vazia, ninguém viverá nela. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Todas vocês, nações vizinhas, preparem-se para atacar Babilônia. Que seus arqueiros atirem contra ela e não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. De todos os lados deem gritos de guerra contra ela. Vejam, está se rendendo, seus muros caíram e é a vingança do Senhor. Portanto, vinguem-se dela. Façam a ela o melhor que ela fez aos outros. Eliminem Babilônia todos que plantam lavouras e mandem embora todos que colhem. Por causa da espada do inimigo, todos fugirão para sua própria terra. Os israelitas são como ovelhas dispersadas por leões. Primeiro o rei da Síria os devorou, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei Israel de volta para sua própria terra, para pastar nos campos do Carmelo e em Baçã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Subam, guerreiros, contra a terra de Merataim e contra os habitantes de Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos completamente, como lhes ordenei, diz o Senhor. Façam ouvir na guerra o grito de guerra, o estrondo de grande destruição. A Babilônia, o martelo e toda a terra está quebrada e despedaçada. Está desolada entre as nações. Preparei uma armadilha para você, Babilônia. Foi surpreendida e apanhada, pois lutou contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua fúria. Sim, o soberano Senhor dos exércitos agirá na terra dos babilônios. Venham contra ela de terras distantes. Arrombem seus celeiros, transformem seus muros e casas em montes de escombros. Destruam-na completamente, não deixe sobrar coisa alguma. Ataquem todos os seus jovens guerreiros e acabem com eles. Que aflição os espera, pois chegou o dia do castigo da Babilônia. Escutem o povo que escapou da Babilônia contar em Sião, como o Senhor, nosso Deus, se vingou dos que destruíram seu templo. Convoquem os arqueiros para virem à Babilônia, cerquem a cidade para que ninguém escape. Façam a ela mesmo que ela fez os outros, pois desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor. Veja, sou seu inimigo, povo arrogante, diz o Senhor, o soberano Senhor dos exércitos. O dia do acerto de contas chegou, o dia que eu os castigarei. Ó povo insolente, você tropeçará e cairá e ninguém o levantará. Pois acendi um fogo nas cidades da Babilônia que queimará tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos, seus captores os prenderam e não querem soltá-los. Mas seu Redentor é forte, seu nome é Senhor dos exércitos, e ele os defenderá e voltará para lhes dar descanso em Israel. Mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor. Virá sobre o povo da Babilônia, sobre seus oficiais e seus sábios. A espada virá sobre seus falsos profetas, e eles se tornarão tolos. Virá sobre seus guerreiros valentes, e eles se apavorarão. A espada virá sobre cavalos e carros de guerra, e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre os seus tesouros, e todos eles serão saqueados. A seca virá até mesmo sobre suas fontes de águas, e elas secarão. Por que tudo isso acontecerá? Porque toda a terra se encheu de ídolos e o povo está enlouquecido por eles. Em breve a Babilônia servirá de morada para animais do deserto e hienas. Corujas farão ali seus ninhos. Jamais voltará a ser habitada, ficará desolada para sempre. Eu a destruirei como destruí Sodoma e Gomorra.
e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Vejam, um grande exército vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantam de terras distantes contra vocês. Estão armados com arcos e lanças, são cruéis e não têm compaixão. Quando avançam montanhas em cavalo, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha, com o intuito de destruí-la, Babilônia. O rei da Babilônia ouviu relatos sobre o inimigo e suas mãos tremem de medo. Pontada de angústia toma conta dele, como as dores da mulher em trabalho de parto. Virei como um leão da mata do Jordão que ataca as ovelhas do pasto. Expulsarei a Babilônia de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor a mim, minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia e contra a terra dos babilônios. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas, e suas casas destruídas. A terra tremerá com a queda da Babilônia, e por todo o mundo se ouvirá seu grito de desespero. E agora em Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 16. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou nossa mensagem, que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho, o nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma mulher só, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo deles. Um profeta nascido em Creta disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade, portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvido a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram na verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Agora em Salmos, capítulo 97, versículo 1 até o capítulo 98, versículo 9. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono.
Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo e a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa de tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, é exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no em alta voz, com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor e Rei. Deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. E agora em Provérbios, capítulo 26, versículo de 13 a 16. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Até amanhã, no dia 27 de outubro.